pode ficar só com as fake news, a gente tem que falar de uma coisa mais ampla, que é a desinformação. É a disseminação de informação ou de conteúdo, e aí eu posso dar uma definição aqui bem simples, seria informação ou conteúdo criado, inventado ou manipulado quando alguma coisa é verdade, mas ela é usada de alguma forma em que ela se torna enganosa, ela quer parecer uma coisa que ela não é. Então é um conteúdo, é uma informação criada, inventada para influenciar em algum elemento de interesse público ou para ganho econômico financeiro de alguém. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast, é o podcast do Reino em Pessoa. Antes de tudo, eu quero te agradecer para você que tem escutado o nosso conteúdo, que tem partilhado, que tem levado esse conteúdo para mais pessoas, que tem nos apoiado. É um privilégio para nós saber que você tem gostado desse material, tem nos feito perguntas, tem feito os comentários aí e tem ajudado esse conteúdo a chegar até mais gente. A gente fica muito feliz. O reino de Deus é um reino de amigas e de amigos, por isso eu nunca estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado dos meus melhores amigos, das minhas melhores amigas, e hoje em especial, como sempre, eu tenho aqui ela, a queridíssima professora Pamela Campos. Seja muito bem-vinda, Pamela. Salve, galera! Mais um episódio do RPcast, eu aqui que vos fala, Pamela Ferreira Campos, professora, querendo aprender mais um pouquinho sobre a temática do nosso episódio de hoje, que é sobre o que, Valtinho? Falando em Walter, estou sempre com ele, o cara mais bonito aqui do Reino em Pessoa. Seja bem-vindo, Walter Pinheiro, meu parça. Então, eu espero que isso não seja uma ironia em relação ao episódio de fake news, que é verdade. Eu sou a pessoa mais bonita da internet. Um privilégio. Hoje a gente vai conversar com ela, que é jornalista, que é educadora, membro da Igreja Metodista. Ela é doutora em Ciências da Comunicação, mestre memorial social e graduanda da Comunicação Social e Jornalismo, colunista da Carta Capital, também ajuda no Conselho Mundial de Igrejas. Gente, eu vou até dar um respiro aqui, porque o currículo dela é maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Magali. Que privilégio poder falar com você. E a gente não pode esquecer nunca, né, do Bereia, que é tão importante para a gente no momento que a gente está vivendo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui. Essa coisa de currículo aumenta a responsabilidade aqui, né? Tô ligada. Mas é importante. Magali, todos nós aqui acompanhamos o seu trabalho, mas eu, em particular, vejo esse seu trabalho aí no ambiente do jornalismo, principalmente nas amplas frentes evangélicas, assim, na luta pela democracia e tudo mais, no combate à intolerância religiosa, né, e agora em específico na desmistificação das fake news. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Apesar de você ser pesquisador e tudo bem, mas quando é que começou essa sua jornada de tentar trabalhar a comunicação e a fé, né? A jornada da fé e da imprensa, como que se deu esses primeiros passos? Poxa, essa pergunta é muito bacana, porque me faz dar um testemunho como boa evangélica, né? A gente precisa dar testemunhos bons, né? Aleluias! E eu devo essa minha história, aliás, eu devo muito de tudo que eu sou, não só profissionalmente, não só na minha formação, mas tudo que eu sou aí tem duas frentes. É a minha família, particularmente meu pai, que me incentivou. Meu pai só tinha estudo até a 4ª série, mas era uma pessoa muito sábia, muito conectada com a realidade. E ele tinha um desejo que eu fizesse direito, porque ele falava que eu tinha que ser advogada, defender as pessoas, defender a justiça. Aí eu fui explicar para ele que eu gostava mesmo de escrever e que eu ia defender a justiça, ia atrás da verdade, mas pela via da comunicação, do jornalismo, né? Mas meu pai teve muito a ver com isso. E também a Igreja Metodista. Então na minha adolescência, na Igreja Metodista, foi um período de formação muito intensa que nós recebemos aqui no Rio de Janeiro, os adolescentes da Igreja Metodista no Rio de Janeiro.
Então, toda essa formação me deu uma capacidade de olhar crítico com a fé, com a leitura da Bíblia, essa leitura da realidade, né? E isso marcou demais a minha vida e de toda uma geração, anos 80, na Igreja Metodista. E foi determinante essas duas frentes aí, a minha família, meu pai, o incentivo do meu pai, e a Igreja Metodista e a formação crítica que me deu pelo viés da fé, que eu me encontrasse com a comunicação e particularmente com o jornalismo, né? Então, essas raízes são muito fortes para mim até hoje. Magali, primeiro eu quero agradecer muito por você estar aqui com a gente. Eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, especialmente pela sua tese, né? Que foi muito importante para mim quando eu estava fazendo meu TCC, querendo falar da explosão gospel também. E aí você veio com esse texto dos vinhos novos, odres velhos, né? E 20 anos depois a gente está colhendo os frutos do fundamentalismo evangélico midiático de massa, no YouTube, no TikTok. Mas a gente também está vendo o surgimento de diversos movimentos progressistas, como é o caso aí do Coletivo Bereia, que está fazendo um trabalho incrível nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria saber como que surgiu essa ideia e quais são os maiores desafios em combater o principal mecanismo assim, de propaganda do governo atual, que são as fake news, né? Obrigada, Pamela, por essa questão que é muito significativa, né? O Coletivo Bereia acabou sendo para nós que criamos o projeto, que desejamos prestar esse serviço, né, às igrejas, às religiões de um modo geral, acabou se tornando uma grande surpresa de como é que em apenas um ano ele teve tanta aceitação, fez tanto sucesso, porque foi realmente uma iniciativa inédita. Essa preocupação nasceu em uma pesquisa acadêmica na UFRJ, um núcleo NUTES, né, que é um núcleo de educação em saúde da UFRJ, que é coordenado e dirigido pelo Alexandre Brasil, professor, sociólogo, que também pesquisa evangélicos na política. Lá no NUTES, esse grupo montou uma pesquisa sobre fake news em saúde, mas relacionando com religião, né? Muito antes da gente estar discutindo o que aconteceu em 2018, esse projeto já foi criado, já foi montado, e um projeto que participou de um edital do WhatsApp, da empresa WhatsApp, que acabou com as eleições em 2016 nos Estados Unidos. O WhatsApp, Facebook, principalmente, sofreram bastante críticas, né? E por conta do papel que exerceu na eleição de Trump, do Donald Trump, com tanta desinformação, tanta mentira, falsidade. Então eles abriram o edital, e esse projeto da UFRJ, ele foi aprovado, foi um dos 20 projetos aprovados no mundo pelo WhatsApp e Facebook, para medir então essa circulação de fake news, em especial pelo WhatsApp, mas não só, entre grupos religiosos cristãos. E aí a gente pesquisou evangélicos no Rio de Janeiro e em Recife. E a gente ficou muito impressionado com a quantidade de conteúdo veiculado em grupos religiosos, por grupos religiosos, que são conteúdos falsos, né, e enganosos e muita desinformação. Então, o Alexandre e uma outra pesquisadora, Juliana Dias, que participávamos dessa pesquisa, começamos a conversar. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso. A gente não tinha nada. A gente tinha já os projetos de verificação, Lupa, Aos Fatos, E-Farsas, alguns desses projetos, mas nenhum deles voltado para grupos religiosos, com linguagem e com olhar religioso, com essa circulação de desinformação. E aí a gente teve a ideia de criar o projeto. Durante 3 meses a gente se dedicou a discutir, e com a cara e a coragem a gente colocou o projeto para funcionar, sem dinheiro, sem nada, com um grupo de voluntários. Éramos 10 voluntários, isso em 2019, né? Tivemos apenas a ajuda financeira da organização Paz e Esperança Brasil para colocar o site no ar. Aí eles arrumaram um valor financeiro para colocar o site no ar, e tivemos então um trabalho de voluntários que é até hoje assim, né? Então estamos funcionando há 1 ano e meio,
E deu super certo, porque apareceu muita gente interessada em colaborar de forma voluntária. Até faço aqui o convite, né? As nossas portas para voluntários estão sempre abertas. Quem estiver ouvindo essa nossa conversa e tiver alguma formação na área de comunicação, de letras, né? Gostar de escrever, tiver condições para escrever e pesquisar, pode procurar a gente, que o nosso trabalho tem portas abertas, porque ele só está aumentando, lamentavelmente, né? Então, Magali, nesse cenário do bolsonarismo e da sua ascensão e principalmente da sua eleição, houve uma culpabilização dos evangélicos no sentido da eleição desse presidente por parte da esquerda, principalmente de uma esquerda mais elitizada. Mas para você e para outras figuras que estão há muitos anos atuando contra o fundamentalismo nas igrejas, que estão fazendo um trabalho de base assim, fantástico, como que você percebe essa questão da grande imprensa, né, relacionando sempre a figura do Bolsonaro com os evangélicos? Então, Walter, obrigada pela pergunta, que é muito significativa, especialmente para o momento que a gente está vivendo, né? Há um equívoco muito grande que vem já de alguns processos eleitorais de se acreditar na existência de um voto evangélico, né? E já existem muitas pesquisas, já de muito tempo atrás, pelo menos de quase 2 décadas, mostrando que isso não corresponde à realidade. Não existe um voto evangélico, não existe votação evangélica. Evangélicos, evangélicas são cidadãos e cidadãs como quaisquer outros. É claro que existe um apelo religioso muito forte, e especialmente desde 2010. 2010, a eleição de 2010 nacional, ela é um marco sobre isso, né? Desse apelo religioso mais intenso, e isso aí ganhou proporções ainda maiores em 2018 pela opção da campanha de Bolsonaro por se aliançar com grupos religiosos não só evangélicos, mas também católicos do campo conservador. Mas não existe essa comprovadamente em pesquisas, essa equação de que evangélicos votam em quem pastores mandam. E por isso certos candidatos ganham. Isso não corresponde à realidade. Evangélicos não elegeram Bolsonaro em 2018. Quem elegeu Bolsonaro foram 57 milhões de pessoas que abraçaram as propostas, muito vagas, né, porque ele não apresentou um projeto de Brasil, mas propostas que foram direto em necessidades e anseios fundamentais. Em primeiro lugar, no discurso contra a corrupção, que é um discurso que vinha desde 2014, com a Operação Lava Jato com muita força. E, em segundo lugar, com um discurso de vingança contra criminosos, vingança contra políticos que são sujos e que vamos fazer uma política nova, uma política diferente, vamos matar, eliminar os bandidos, as armas. Isso tudo atinge o imaginário que não é só de evangélicos, é o imaginário da população, uma população que teve alcançada aí a sua necessidade tanto de vingança quanto de superar a corrupção com a enxurrada de acusações, né, da Operação Lava Jato sobre as esquerdas desde 2014. É isso, né? Qualquer pesquisa que a gente fizer vai mostrar isso, não existe. Tanto é que em eleições de 2010 mesmo, que eu já citei aqui, 2014, Dilma foi vitoriosa, com uma enxurrada de críticas, né? Uma enxurrada de oposições, e a questão da homoafetividade, do aborto, tudo isso que vinha desde lá de 2010, o caso Marco Feliciano, que apareceu em 2013 como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a própria Operação Lava Jato, tudo aquilo. E Dilma foi reeleita em 2014. Ela só deixou o poder por conta da artimanha que aconteceu em 2016 para que ela fosse retirada do poder, mas ela venceu as eleições. Quer dizer, o que existe não é essa equação de que evangélicos são aqueles que colocaram Bolsonaro no poder. Essa leitura ela é equivocada. Se formos nos basear apenas em números, a gente pode até forçar uma barra para isso, mas eleições não são apenas números, tem imaginários envolvidos, tem todo esse apelo, e o que causou também força para Bolsonaro em 2018, que foi o uso das mídias para
disseminar conteúdo falso e ganhar corações e mentes também pelas falsidades, né? Então, esse é um elemento muito importante para a gente pensar o passado recente, o presente e o futuro, que é o ano de 2022 com novas eleições. Você estava falando aí sobre esse lance das fake news, né, e da influência dessas fake news, não só na eleição presidencial brasileira, né, mas foi um evento global, assim, né, de influência em várias eleições. Eu me lembro de um curso da Fundação Perseu Abramo, que a gente estava comentando sobre fake news, e eles pegando alguns dados, agora eu não lembro bem de alguns dados, mas eu lembro bem deles terem medido, por exemplo, a candidatura do então deputado na época, do Jean Willis, que ele teve, por exemplo, assim, uma votação extremamente expressiva em um pleito eleitoral, e em outro, por conta das fake news e tudo mais, a votação dele foi quase assim, 12% ou 13% do que ele tinha conseguido no primeiro mandato. Então eles estavam falando assim, né, como que esse massacre à pessoa na mídia, como que isso acaba destruindo, então. E a gente escuta muito falar fake news e tudo bem, mas assim, de uma maneira talvez popular, o que caracteriza esse tal da fake news? Assim? Como é que a gente... porque falar que é uma informação falsa, isso é muito simples para a gente pensar assim, como que, sei lá, metade do país acredita numa mentira? Não é só a mentira, né? A fake news não é só a informação errada. Então, talvez, como é que a gente pensaria? O que é essa tal da fake news e o que ela acarreta? Né? Como que funciona esse processo? Então, as fake news ou as notícias falsas, porque fake news é um nome chique para aquilo que a gente tem em português, que é notícia falsa, conteúdo falso. Tem gente que fala em boato. Boato é um termo muito ameno, né? Boato, você pode falar um boato, parece que é fofoca. Mas não, a gente está falando aqui de conteúdos que são falsos ou enganosos. Por isso que a gente não pode ficar só com as fake news, a gente tem que falar de uma coisa mais ampla, que é a desinformação. É a disseminação de informação ou de conteúdo, e aí eu posso dar uma definição aqui bem simples, seria informação ou conteúdo criado, inventado ou manipulado quando alguma coisa é verdade, mas ela é usada de alguma forma em que ela se torna enganosa, ela quer parecer uma coisa que ela não é. Então é um conteúdo, é uma informação criada, inventada para influenciar em algum elemento de interesse público ou para ganho econômico financeiro de alguém. Então alguém pode criar uma mentira, uma falsidade, inventar mesmo um conteúdo, uma coisa que não existe, que foi inventada, ou alguém pode pegar um fato e manipular esse fato. Isso acontece muito com histórias que são contadas pela metade, ou fotografias que são vídeos que são recortados ali um pedaço. Quer dizer, aquilo aconteceu, a foto existe, o vídeo existe, a fala existiu de alguém, mas é usado apenas um trecho, um pedaço para fazer parecer que foi aquilo que se quer fazer acreditar. Então isso não é fake, isso é verdade, mas é uma verdade manipulada, é um conteúdo enganoso. Então alguém pode fazer isso, pode inventar ou pode maquiar um conteúdo para ganhar dinheiro. Isso existe, né? Quem faz isso para ganhar dinheiro, para destruir a reputação de um concorrente, para vender um produto que não presta e vai dizer que presta, e por aí vai. Alguém pode ganhar dinheiro com isso. Bom, a gente está vendo agora a história da compra das vacinas, né? Então, certas vacinas que foram desqualificadas para fazer valer uma que tinha propina envolvida. Então, interesse financeiro, né? Envolvido na história. Então, tem isso. Ou a questões de interesse público, interferir numa eleição, destruir a reputação. Você citou o caso, Felipe, do Jean Willis, né, e outras personagens, né? A situação de Dilma Rousseff, por exemplo, né? A gente sabe, depois do processo de impeachment, que absolutamente nada foi provado contra ela, né? E ela era chamada de corrupta, de ladra, isso e aquilo, e não houve nada, absolutamente nada, que tornasse Dilma Rousseff uma pessoa criminosa, né?
essa é a essência daquilo que a gente chama de desinformação. Dentro da desinformação, a gente tem as fake news, as notícias falsas, mentirosas, inventadas, e a gente tem os conteúdos manipulados, né? E isso tudo colocado aí na esfera pública, no espaço público, para que alguém saia ganhando com isso. Ou ganhando financeiramente, ou ganhando politicamente. E foi isso que aconteceu em 2016, na Grã-Bretanha, com o Brexit, para tirar a Grã-Bretanha da União Europeia, né? Aconteceu com as eleições de Donald Trump em 2016 e aconteceu no Brasil em 2018. Esses 3 exemplos são estudados mundo afora, né? Porque, de fato, interferiram na realidade de um dado país, né? E outros exemplos que a gente pode dar particularmente dentro do Brasil e continua acontecendo fora do Brasil, porque é um grande fenômeno hoje das mídias. Tanto é que eu contei a história do pessoal do Facebook e WhatsApp que tem trabalhado para superar isso, porque mancha a imagem dessas empresas de aplicativos, porque eles estão no coração dessa história toda. Te agradeço por ter traduzido de maneira assim plástica para a gente esse lance do fake news, mas uma coisa que me chama a atenção, aí trazendo aqui para o recorte do nosso povo, assim, do nosso público, é que nós, teoricamente, sempre fomos aquele povo, pelo menos antigamente, né, que tinha talvez um compromisso ético, né, um compromisso de tentar ser verdadeiro, né? A gente cresceu ouvindo, né, que o diabo é o pai da mentira, né? Então, pelo menos antigamente, a gente tinha uma respeitabilidade, né? Você falava que uma pessoa era evangélica, sei lá, nas décadas de 80, de 90, a gente esperava algum padrão de comportamento ético. E, infelizmente, isso hoje desapareceu, né? Mas o que me assusta é que boa parte dessas fake news circulam nos ambientes da igreja, às vezes até nos ambientes eclesiásticos, assim, né, pelos próprios pastores, pelas lideranças. E eu fiquei muito feliz, porque até mandar um beijo aqui para minha queridíssima amiga Roseli, que é sua fã também, né, Magali? Que, aliás, quem só não é seu fã quem não te conhece, da Frente de Evangélicos, que vocês estão fazendo essa parceria, né, entre o Bereia. Obrigada, gente. A Roseli é uma pessoa muito querida, viu? E tá com uma parceria com o Bereia. Isso, queridíssima. Na verdade, eu tô falando aqui de Roseli para se identificar, porque eu chamo ela de manhinha, né? E aí o Bereia fez uma parceria, então, com a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que chama Mentiras do Éden, que é uma tentativa de dialogar com os evangélicos sobre o perigo das fake news. É mais ou menos isso? É isso. E essa pesquisa que eu contei para vocês, que está lá na origem, né, do coletivo Bereia, pesquisa da UFRJ, estava medindo justamente, tentando compreender por que os grupos religiosos, e particularmente cristãos, católicos, evangélicos, né, têm essa afeição pelas fake news, pela desinformação, pelo que é enganoso, pelo que é mentiroso, né? Por que circula de forma tão fácil, né, entre esses grupos? Um dos elementos que a gente identificou é que os grupos religiosos, eles são grupos que creem, que acreditam não apenas no alvo da sua fé, que é Deus, né? No caso dos cristãos, Deus, Jesus, né? A palavra de Deus, a Bíblia, tem todo um conjunto de crenças em torno desses elementos que estão aí na base da formação cristã, mas é um grupo que, por esse elemento da crença, estende essa crença a lideranças. Então, pastores, pastoras, também são líderes, presidentes de igreja, bispos, né? São pessoas que são objeto também do acreditar. São vistas como anjos da igreja, lideranças escolhidas por Deus, que jamais exporiam para a igreja, nessa crença, coisas que fossem nocivas à vida das pessoas. Então, o que essas pessoas veiculam, informam, disseminam, é acreditado com muita paixão.
há também uma crença e um apego muito forte na comunidade, na pertença da família da fé. Então, aquilo que circula dentro da família da fé, na compreensão de grupos cristãos, jamais poderia ser questionado, porque não pode ser mentira, é o meu irmão da igreja que está trazendo isso, né? Meu irmão da igreja, é o pastor, é a pastora, é o líder do louvor, enfim, quer dizer, toda essa noção de que se valorizar e se acreditar na comunidade, que pensa-se que não se deve questionar aquilo que circula nesses ambientes. Então tem isso. Agora, essas pessoas que veiculam esses conteúdos são pessoas que têm afetos, pessoas que têm imaginários, pessoas que têm emoções, e elas são passíveis de receberem e aceitarem e acreditarem nesses conteúdos e passarem para suas comunidades de fé simplesmente porque acreditam em coisas com as quais se identificam. Então, tudo aquilo que é transmitido numa comunidade de fé é transmitido porque alguém recebeu, gostou, se identificou e acha que todo mundo tem que saber daquela coisa, né? Isso é como se fizesse um bem passar adiante aquela coisa. Por exemplo, o caso clássico das eleições de 2018, que foi a história de uma mamadeira que tinha um bico de mamadeira, que é o órgão sexual masculino, e que foi distribuída por um candidato, Fernando Haddad, quando ele era prefeito em creches da Prefeitura de São Paulo. Então, as pessoas de igreja que têm questões sexuais como um ponto mal resolvido, questões sexuais que são muito pouco trabalhadas e aquele tabu de tratar com esse tema, dificuldade, fala a palavra sexo, sexualidade, mamadeira, bico, que é o órgão sexual masculino. Eu não estou falando a palavra aqui, né, que as pessoas usavam para falar dessa mamadeira. Eu estou amenizando aqui o termo, né? Mas eu acho que é importante a gente dizer da mamadeira de piroca porque ela é clássica no Brasil. Exatamente. Quem acreditou num negócio desse, Magali? Pelo amor de Deus. Não, então, isso mexe com as emoções porque as pessoas recebem um negócio desse, primeiro, já estão predispostas a não gostarem do candidato em questão, já estão predispostas a rechaçarem que a candidatura foi demonizada, o partido demonizado. Aí chega um negócio desse que nas igrejas trata a questão sexual de uma forma, ou não trata, ou trata de uma forma superficial, ou desviando da forma como deveria ser tratado, com pânico moral, né? Porque aí vem fazendo pânico, estão destruindo a vida das crianças, etc. A pessoa se identifica com isso e acredita e passa para diante. E esses conteúdos, eles já são construídos de forma a atingir e afetar as pessoas certas. Ele não é feito para mim, nem para você, Felipe, nem para a Pamela, e muito menos para o Walter. Porque nós temos a nossa formação que faz, ao receber um conteúdo como esse, ou dar risada, ou ficar revoltado e denunciar, né? Porque nós temos uma formação que nos permitiu um olhar crítico dessa realidade. Mas na grande maioria das pessoas que estão nas igrejas, e aí eu vou terminar essa resposta que ficou longa, mas vou terminar dizendo que a grande maioria das pessoas que hoje estão nas igrejas, elas não têm uma formação para o olhar crítico. Essa formação que eu recebi lá na minha adolescência na Igreja Metodista, que eu já contei para vocês, essa formação que permite que você faça essa pergunta para mim, Felipe, que Walter faça, que Pamela faça, que a gente tenha essa discussão aqui, a grande maioria das pessoas da igreja não tem essa formação. O que elas têm? Uma formação muito superficial, baseada em educação cristã zero. Zero conteúdo, zero substância. Uma educação cristã superficial, baseada em chavões, em canções gospel que repetem sempre a mesma coisa, na teologia da prosperidade que está pregando que a pessoa tem que ter sucesso, individualizada a questão, é um individualismo muito forte, na demonização daquilo que é diferente de mim. Essa é a formação que as pessoas têm. Então, esse tipo de conteúdo, quando chega, bate na pessoa que afeta, né, no sentido de afetar, de causar afeto nas pessoas que têm uma formação para aceitação desse tipo de coisa, né?
Por isso, as desinformação, as fake news circulam como pólvora dentro das comunidades e quem produz essas fake news nada de braçada nos resultados que vai alcançar. Magali, sensacional isso tudo que você falou. Eu sou criada na igreja evangélica desde muito nova e eu tenho memórias a respeito dessas fake news que já precedem a questão bolsonarista. Eu acho que chegou no auge justamente nesse período que você falou, porque foi um escândalo, né? Tanto a eleição lá do Trump, mas eu lembro nas eleições já de 2014, gente, isso ficou muito na minha memória. Eu com os meus, sei lá, eu devia ter uns 15, 14 anos e tava rolando, né, a disputa, né, da presidência. E aí, de repente, na minha igreja antiga, que eu participava, uma igreja de bairro, botaram um vídeo da Dilma dentro de uma aldeia indígena onde ela estava, por exemplo, dando margem para o infanticídio nas aldeias indígenas. Aí o vídeo era sobre isso, eram missionários dentro de aldeias, trabalhando com os indígenas e aí, de repente, enterravam crianças porque eram gêmeos ou porque tinham alguma deficiência e aquilo chocando a igreja e todo mundo ficando desesperado. Como assim vão matar as nossas crianças? E aí, mais para frente, quando chegou finalmente a eleição aí do Bolsonaro, eu lembro de ter recebido no meu WhatsApp uma notícia, né, associando o Jean Willis à pedofilia, porque eu acho que essa é uma sanha que todo religioso fundamentalista tem de associar a homossexualidade, né, as questões LGBTQs à pedofilia. Mas eu fico pensando nisso como historiadora, o quanto isso traz um dano muito forte à coisa da memória coletiva, né? Porque, assim, a gente que é evangélico, vamos supor, se a gente não teve uma educação crítica nesse sentido, uma educação libertadora, de questionar as coisas, a gente vai envelhecendo, consumindo só os conteúdos dessa bolha, né, como você falou, e a gente vai passando pra frente esses mitos, essa coisa totalmente absurda, mas aquilo vai virando um senso de memória coletiva daquele grupo. Eu penso muito nisso, porque você também, como pesquisadora, sabe que no início da Assembleia de Deus, até eu acho que a maioria das igrejas evangélicas aqui no Brasil, tinha também o lance dos comunistas comedores de criancinha, né? Que também é outra fake news assim, absurda, que a galera propagou muito. Isso vai criando, né, um sentimento, uma ojeriza a respeito do outro. E aí eu queria saber, você, como comunicadora social, que está aí nesse fronte, que a gente já está pensando no cenário de 2022, você disse muito bem, né? São comunicações baseadas no afeto, né? Que incitam sentimentos, às vezes até, eu gosto muito de uma expressão que o usa, o Felipe dos Anjos, que você provavelmente deve conhecer também, que ele fala sobre sentimentos fascistas, né? Que aí as pessoas vão meio que imergindo nesse ódio e vão compartilhando essas coisas. E eu lembro de uma desavença que eu tive numa outra igreja que eu participava, que eu e minha mãe, a gente é professora, né? E aí, quando começou a rolar esse papo do kit gay, da mamadeira de piroca, a gente foi logo se colocar, né? Olha, minha mãe é orientadora pedagógica há mais de 10 anos na rede municipal de Nova Iguaçu, gente. Nunca ela chegou a ter contato com esse kit gay, isso não existe e tal. E a galera, não existe, porque eu vi a foto sim. Então, chegou num momento tão pesado que mesmo dentro dessa comunidade de afeto ali, que eu reconheço hoje como meu irmão, eu não consigo lidar mais com as discordâncias ou, tipo, me dá o benefício da dúvida, né? E aí eu fico pensando quais são as nossas ferramentas, qual é o tipo de comunicação que a gente pode fazer para que em 2022 esse cenário seja diferente, para que a gente consiga trabalhar mais essas questões relacionadas a fake news, que a gente consiga, pelo menos, fazer com que essas pessoas duvidem, né? Tenham mais, assim, uma noção de pesquisa, de ver, pô, isso aqui não é de uma fonte confiável. Existe alguma maneira de a gente pensar isso para esse futuro? Então, isso é muito sério. Eu acho que a gente está atrasado, né, com isso, Pamela, de pensar essas soluções e essas possibilidades de superação dessa realidade, porque a gente vem desde 2014, e aí já são quase 7 anos, sofrendo com esse tipo de... Você citou, né, 2014, que já chegava para você na sua igreja, né, em termos de vídeo, em termos de notícia, de conteúdo, destruindo imagem de pessoas, simplesmente porque essas pessoas não correspondem àquilo que se esperava delas, né? Então, isso é muito complicado. Então, aí a gente tem duas posturas que eu vejo que a gente tem que tomar. A primeira é identificar com quem vale a pena a gente trabalhar, com quem vale a pena a gente investir energia para a superação. Eu acho que tem casos que são
perdidos, que não adianta gastar energia, não há diálogo, não há formação possível com líderes religiosos e pessoas que sabem o que estão fazendo. Elas são, inclusive é um estudo do professor que eu gosto de usar, a imagem que ele usou, o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que ele chama de traficantes de fake news, traficantes de conteúdo falso. São as pessoas que sabem o que estão fazendo, passam adiante sabendo que estão espalhando conteúdo falso. A gente tem exemplos de políticos, a gente tem exemplos de pastores, de pastoras, de bispos, de líderes religiosos, pessoas destacadas, artistas gospel, pessoas destacadas no mundo das igrejas, em micro-realidades, né? Pessoas que se destacam e sabem o que estão fazendo. Com essas pessoas, o que a gente tem que fazer é denunciar o que elas fazem. Denunciar, colocar em evidência, explicitar quem é que espalha essas coisas, quem é que mente, quem é que está destruindo reputações com calúnias, e denunciar mesmo, para que essas contas de internet, de aplicativos possam ser bloqueadas e que possam responder na justiça por seus atos. Isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que não tem que perder tempo com essas pessoas. Elas sabem o que estão fazendo e são pessoas de mau caráter mesmo, né? E, apesar de estarem na igreja, não têm caráter e não deveriam estar numa igreja, na posição que estão. Isso é a primeira coisa. Então, com quem vale a pena? Vale a pena trabalhar com as pessoas que estão nas comunidades e são alvos destas primeiras que eu falei. Aí é trabalhar para a construção dessa capacidade crítica de olhar a partir da fé. Né? Então, aí tem toda uma linguagem, tem aquilo que a gente está falando, que afeta, né? A gente não pode chegar com conteúdos muito racionais, não. A gente tem que mexer com aquilo que as pessoas sentem, com aquilo que mobiliza, uma linguagem de fácil acesso, para que se possa criar noções críticas em relação àquilo que elas recebem. Formação para identificar o que é conteúdo falso, aquilo que procedimentos a gente deve adotar, mostrar para essas pessoas que elas estão sendo usadas, e ninguém gosta de ter visto assim, mas as pessoas precisam saber que estão sendo usadas por traficantes, né, como pessoas viciadas, estão se tornando viciadas em conteúdo falso, e pensar espaços como esse aqui que vocês estão fazendo, né, de comunicação, usando essas próprias plataformas e espaços de formação e debate com muita paciência. Aí é preciso muita paciência, porque não passa por uma racionalidade, passa por imaginários, passa por emoções, e a gente tem que saber lidar com essas linguagens para alcançar essas pessoas. Você que está nos ouvindo, esse episódio é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória. Inclusive, Walter e eu estudamos lá. Então, te aconselho a dar uma clicadinha aí no site deles e conferir muitos cursos legais. Nós estudamos teologia num preço acessível e, sem dúvida, um dos melhores centros universitários do Brasil. Confere aí, Faculdade Unida de Vitória. Esse episódio conta com um oferecimento da editora Recriar, que é incrível nas pesquisas e estudos teológicos por uma perspectiva mais libertária. Nós contamos também com o apoio da Academia Cristã, uma editora que publica vários livros acadêmicos de teologia no Brasil. Então você pode encontrar lá vários livros com conteúdo muito denso para teólogos, para estudantes. E também nós contamos com o apoio da Saber Criativo, uma editora que se preocupa em publicar conteúdos latino-americanos. Uma editora que eu tenho, assim, uma paixão muito grande, da onde eu leio muitos livros e faço as minhas pesquisas. Então, Magali, puxando um pouco de um gancho, né, nessa última fala, eu tentando escrever para o final do ano um artigo para a FTL relacionando a missão integral com essa questão das mídias digitais, das redes sociais. E eu cheguei até o seu livro, né, do púlpito às mídias sociais, evangélicos na política e o ativismo digital. E aí, como eu estava lendo umas resenhas, né, antes de comprar o livro, eu vi que você fez uma pesquisa falando principalmente dessa atuação de figuras comuns dentro da igreja, jovens, pessoas mais velhas, pessoas da música, que trocaram o púlpito, entre aspas, e foram para as plataformas digitais. Como que você vê essas lideranças e essas figuras religiosas
atuando na internet e como você vê o papel delas. Porque, por exemplo, quando eu discuto com algumas pessoas, discuto esse tema do fundamentalismo versus as questões progressistas da igreja, tem alguns amigos meus que falam que esse dado é descolado da realidade, que a maioria dos evangélicos, eles não estão na internet, entre aspas. Mas quando eu penso que essa influência dessas grandes figuras, elas começam com discursos na internet, eu acho que isso impacta a vida das pessoas nas igrejas e também o cenário político e público do Brasil. Com certeza, Walter. O Brasil tem o último dado do IBGE que eu olhei, né? Tem mais de um celular por habitante. As pessoas no Brasil, elas têm muita afeição por tecnologia. E os celulares e as mídias sociais de aplicativos, né, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, são muito populares, muito populares. As pessoas usam e não tem classe social, não. Pobre, classe média, pessoas ricas vão fazer o uso da mesma forma, porque interessa, né, às empresas de tecnologia atingir todas as faixas sociais, faixas etárias. Na pesquisa que a gente fez na UFRJ, a gente identificou todas as faixas etárias, recebem informação pelo WhatsApp, principalmente por outras mídias sociais. Então, há uma participação muito intensa, muito intensa. E as lideranças religiosas, as lideranças do mundo religioso evangélico, católico, fazem muito uso desses conteúdos, fazem muito uso dessa circulação, porque socializa. A gente tem que olhar, não podemos demonizar esses espaços, eles são muito importantes, eles fazem chegar a informação, eles articulam pessoas, promovem socialização, é tudo muito significativo, muito importante. E as pessoas hoje produzem também seus próprios conteúdos e compartilham, né? Então a gente vive uma realidade da comunicação muito mais democratizada com esses espaços. Tanto é que aí tem uma coisa importante que eu mostrei nessa pesquisa que você mencionou, que saiu no livro, que as mídias sociais, né, as mídias digitais, elas tornaram possível que os grupos progressistas que não tinham acesso à rádio, TV, publicações, pudessem ocupar esses espaços também. Então, eles não são ocupados só por grupos conservadores, fundamentalistas. Os grupos progressistas, evangélicos, católicos, têm ocupado esses espaços. Têm ocupado com discussões, com plataformas, com agendas, tanto religiosas propriamente, mas também do universo que une religião e política, religião e questões sociais, né? É o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está ocupando o espaço digital para discutir essas questões. Então, é muito importante que a gente valorize esses espaços e não os demonize, e que a gente possa trabalhar processos de humanização desses espaços e de formação para essa consciência crítica, como eu respondi para a Pamela antes. O Reino Pessoa, ele surge dessa necessidade de fazer essa disputa de narrativa, de produzir um conteúdo para uma galera que só tinha uma referência teológica. Eu acho que isso tem muito respaldo. O que eu queria te perguntar também é que quando você faz a pesquisa sobre esses pequenos grupos, essas pequenas lideranças, você percebe que há um impacto grande nessas pequenas iniciativas. Isso consegue, de alguma forma, combater esses discursos de fake news? Principalmente esses grupos progressistas que começam com essas iniciativas de internet? Então, eu não medi a recepção desses processos todos, não. A minha pesquisa foi só no campo da produção de conteúdo, né? Dos ativistas digitais, religiosos, evangélicos, né, que produzem conteúdo, né? As figuras, né? Nós não medir a recepção, não. Eu acho que essa pergunta que você faz é muito importante e que valeria a gente poder criar uma forma de medir como é que esses conteúdos de formação crítica, de denúncia da manipulação de conteúdos nesses espaços religiosos, né? Como é que isso é recebido pelos diferentes grupos. Eu não saberia te dizer.
dizer, mas o que eu posso te dizer é que há um alcance muito significativo. Há muito interesse, muito engajamento. Claro que o engajamento maior é conservador, porque as pessoas conservadoras, as pessoas fundamentalistas do mundo evangélico, elas estão nas mídias há muito tempo. Elas ocupam bem, ocupam com competência, com profissionalismo, com forma atraente, há muito tempo. Então, os grupos mais à esquerda, os grupos progressistas, eles estão chegando mais recentemente nesses espaços e aprendendo a lidar com eles, né? Mas o alcance é bastante significativo. A gente pensando nesse país que infelizmente a gente tem vivido, né? Aproximamos aí dos 500 mil mortos, 510 alguma coisa, né? 510 mil mortos, a CPI do Covid sangrando o governo, assim, agora está mais do que cristalino. Os crimes, os atos de corrupção, as ideias de informação privilegiada para empresários. Eu já não sei mais o que falta para responsabilizar o governo por essas mortes. E apesar, óbvio, né, de eu ter o meu viés ideológico, tudo isso que eu estou dizendo não depende de um viés ideológico. Estou falando da realidade objetiva das coisas, tá nítido, né? E mesmo assim parece que o núcleo duro ali de apoio ao presidente não entrega os pontos. Parece que quanto mais fica comprovado a responsabilidade ou a irresponsabilidade dele na gestão do país, mais reativo esse núcleo fica. Mas do ponto de vista da comunicação, do jornalismo, como que você encara isso, assim? Haver tantas denúncias e mesmo assim um grupo se torna cada vez mais reativo. Como que você faz essa leitura? Na verdade, é aquilo que eu mencionei antes. A gente está lidando com um processo que ele não é racional. Ele é um processo que envolve muito o emocional e o imaginário das pessoas. Então, as pessoas que se abraçam e se agarram ao bolsonarismo, e é sempre bom a gente lembrar que o bolsonarismo ele é muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro veio coroar o bolsonarismo, que ele já existia há muito tempo no Brasil, que são os grupos alinhados aí a uma trajetória colonialista do país desde o início do Brasil, né? Que baseada aí no machismo, no racismo, no poder do capital, no militarismo, no autoritarismo. Isso tudo aí é Brasil há muito tempo, mais forte ou mais fraco, dependendo dos ventos que sopram em termos da democracia, dos governos, né? Mas isso está aí há muito tempo, né? E Bolsonaro vem para dar potência para tudo isso, né? Então, quem se abraça a essa proposta bolsonarista tem uma identidade muito forte, né? Que o fato de votar em Bolsonaro não quer dizer que a pessoa é bolsonarista. Quer dizer, nem todo eleitor de Bolsonaro é bolsonarista, mas todo bolsonarista foi eleitor de Bolsonaro. É muito importante a gente ter isso em mente, é uma questão de valores, de princípios. E, segundo as pesquisas, né, a gente tem uma faixa aí de 20% da população, considerando a margem de erro, 20% da população que ainda apoia nas pesquisas e classifica esse governo como bom ou ótimo. E dentro desses 20%, a gente tem uma parcela de cristãos, né, uma parcela maior de evangélicos, que agora caiu bastante, segundo a última pesquisa, na faixa de 38% desses 20% que apoiam, né? Então, essas pessoas, elas têm, então, essa intensa adesão e é tudo ou nada mesmo, né? Aquilo não importa o que vier de crítica, não importa o que vier de denúncia, não importa, porque o que importa é alguém que defende aquilo que nós queremos que seja esse país. Hoje eu vi uma piadinha que me mandaram, né? Que
o Bolsonaro pode matar a mãe, que vão dizer que a arma caiu na hora, ou que não é culpa dele, enfim, né? A piadinha de alguma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, por quê? Porque ele representa realmente aquilo que é um jeito de ver o mundo, é um espírito que move esse tipo de grupo, esse tipo de pessoa. Com esse tipo de pessoa, não vale a pena investir, não. A gente não vai formar essas pessoas, porque isso já está cristalizado, isso já está sedimentado. Mas existe 80% da população, segundo as pesquisas, que aí é permeável. São pessoas com quem se pode investir. E no caso dos evangélicos, né, se essa última pesquisa está valendo, seriam então 62% dos evangélicos, que é um número considerável, com quem vale a pena a gente investir. Magali, eu fico me perguntando assim, como é que deve ser difícil para você, né? Porque você é defensora dos direitos humanos, tá ali também a favor da tolerância, da liberdade religiosa, do feminismo, quer dizer, várias pautas que hoje são demonizadas, né? Tanto pela igreja quanto pelos setores mais conservadores. E essas pessoas que defendem isso estão sofrendo inúmeros ataques. E eu imagino no seu caso que você é mulher ainda por cima, né? Eu queria saber se em algum momento você temeu pela sua vida, você teve uma experiência assim, desse medo paralisador, e quais foram as ferramentas que continuaram te encorajando a permanecer nessa luta, ainda mais agora no Brasil pandêmico, que dá uma desesperança absurda pra gente? Poxa, Pamela, essa é uma questão muito, muito séria, né? Eu tive medo em 2013, quando para atender um pedido dos meus alunos do curso de teologia, eu dava aula de comunicação no curso de teologia da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo, e nessa época surgiu uma pessoa de nome Damares Alves, ela era uma advogada que atuava como advogada assessora da bancada evangélica na época. E ela fez uma palestra, na verdade, na Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso, em que ela, nessa palestra, estava em vídeo circulando nas igrejas, né? Assim como você falou que circulava na sua igreja aquele tipo de vídeo em 2014, circulou esse vídeo da palestra de Damares Alves em 2013, em que ela apresentava denúncias de coisas que o PT, Lula, Dilma e outras pessoas faziam contra as igrejas. E os alunos me perguntavam se aquilo era verdade, e eu acabei fazendo um texto, um trabalho, né, para apresentar para os alunos, que foram 27 afirmações nesse vídeo, e as 27 afirmações eu pesquisei, eram mentirosas, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com checagem de conteúdos de fake news, né, que era naquele momento, naquele vídeo. Era um vídeo de mais de 1 hora, que as pessoas estavam usando nas igrejas. E isso aí chegou até a Damares Alves na época, né? E ela soltou numa entrevista, que foi publicada numa revista chamada Cristianismo Hoje, que eu estava ganhando dinheiro do PT para fazer aquilo. E eu recebi alguns e-mails ameaçadores nessa época. E conversamos em casa, né? E meu marido falou, você tem que ter cuidado, né? Que essas pessoas são vingativas e tal. Que loucura. Nesse período eu tive medo. E aí as pessoas me colocaram mais medo quando essa mulher foi alçada ao governo, né? Então, cuidado com aquilo que você fala, que agora ela tem mais poder, né? E ela deve guardar algum ressentimento dessa época. Mas isso não me impediu de continuar fazendo as mesmas coisas. Eu faria o mesmo trabalho se fosse hoje. É o que você falou, o nosso compromisso ele está acima de qualquer coisa, porque a gente trabalha com princípios, né? E eu me inspiro muito, muito mesmo no período da ditadura militar, com tudo aquilo que eu aprendi das pessoas que viveram a perseguição na ditadura militar, na resistência, na perseverança. Algumas pessoas foram até o fim, chegaram a perder a vida, outras sobreviveram, resistiram e continuam até hoje, né, com esses princípios. Essas pessoas me inspiram muito, né? Então eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Se inspirando nesse compromisso com o evangelho, com a verdade, com a justiça, que está acima de qualquer coisa. Então, Magali, nesse mesmo compasso de encorajamento e ousadia para seguir na resistência, você falou um pouco aí das pessoas que
lutaram na ditadura, quais são as principais referências de fé e vida que você tem? Eu já mencionei bem no começo da nossa conversa, né, que meu pai é uma grande referência para mim, era uma pessoa muito crítica, muito preocupada com a justiça, né? Essa referência é muito importante para a minha vida. A Igreja Metodista e tudo aquilo que eu pude aprender do metodismo histórico, a gente tem figuras metodistas que são orgulho, né, para mim, tanto fora do Brasil como Nelson Mandela, que sempre foi uma referência do metodismo, né? E aqui no Brasil, Anivaldo Padilha, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei, que sofreu no período da ditadura, sofreu tortura e está até hoje, né? Outro dia eu falei com ele, Anivaldo, eu me envergonho muito, fico com vergonha de você, depois de tudo que você passou, você está vivendo esse período do Brasil aí, tendo que clamar por democracia depois de tanto tempo. Mas é uma pessoa que continua a me inspirar. O meu engajamento no movimento ecumênico no Brasil e no mundo, né, me permitiu conhecer muita gente, muitas experiências que me inspiram muito. E eu tive a oportunidade de viajar por conta dessa meu engajamento, especialmente no Conselho Mundial de Igrejas, e conhecer situações e projetos e compromissos que pessoas que correm risco de vida, né? Estive na Nigéria, lá com o pessoal lidando com Boko Haram, estive na Síria, com as pessoas trabalhando com diálogo interreligioso, com muçulmanos, na Palestina. Enfim, eu pude aprender tanto que é aquilo, quando a gente vive essas experiências, nós não podemos ser as mesmas pessoas que a gente era antes, né? E a gente segue num aprendizado sem fim, até a vida acabar, e a gente vai encontrando essas referências que vão dando força para a gente seguir nessa resistência que você falou, Walter. Nós estamos caminhando aqui para o final, apesar desse papo maravilhoso, e mais uma vez quero te agradecer, Magali. E assim, a sua coluna, os materiais que você faz, é tudo maravilhoso, mas eu queria finalizar aqui com duas perguntas em uma, que é principalmente assim, pensar quais são assim, seus planos, as suas expectativas para o futuro, para o Brasil, principalmente nesse nosso cenário religioso, político, e também ver o que você tem feito, o que você tem visto, o que você tem lido, o que de repente você indicaria para a gente, um livro, uma série, uma música, nesse aspecto também de uma indicação para a gente. Poxa, sobre o futuro, eu estou trabalhando agora um sonho que a gente tem de fortalecer o Coletivo Bereia, né? A gente é um grupo de voluntários, todo mundo, né? Apenas a pessoa que cuida do site tem uma bolsa que o Paz Esperança conseguiu, mas somos 14 pessoas que somos todos voluntários. A gente tem muito desejo de fortalecer isso. Estamos trabalhando para financeiramente conseguirmos garantir que esse projeto continue, conseguindo aí algumas parcerias. Vamos lançar uma dessas vaquinhas virtuais, né, para a gente ver se consegue pelo menos garantir algumas bolsas para o pessoal que é estudante, que tem se dedicado tanto ali, né? Então eu tenho esse desejo profundo de fortalecer o Coletivo Bereia. Seguir com as pesquisas sobre eleições. A gente tem um período duro pela frente. As eleições de 2022 já estão sendo disputadas, já há muita disputa, muito conteúdo falso que já circula. Então a gente tem um momento determinante aí. E nesse período de pandemia, redobrado o esforço de defender a vida, né, e tudo que está em risco por conta dessa realidade que a gente está vivendo. Estarei nas ruas sempre que formos chamados a estar nas ruas. Estive em maio, estive em junho, espero estar sábado, se Deus quiser, com todo o cuidado e proteção possível. Estava conversando com meu marido, tentando fazer uma memória, né, da primeira vez que eu fui para a rua na minha vida para clamar por alguma coisa, e eu lembrei de 81, quando a gente estava buscando as eleições
diretas em plena ditadura, né, para os governos de estado, né, e tal. Pela primeira vez a gente votou em 2002, mas a gente teve que ir para a rua pedir isso, né? Então eu estava lembrando disso, né, falando desse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que voltar para a rua para pedir aquilo que é o básico, né, da democracia. E sobre indicações, eu tenho lido uma autora, e aí são vários livros dela, né? É uma cientista política dos Estados Unidos de nome Wendy Brown. Wendy Brown, Brown como marrom em inglês, né? Wendy Brown. Ela tem feito leituras dessa realidade que ela chama de desdemocratização, que vive os Estados Unidos, ela é dos Estados Unidos, mas muito do que ela fala serve para a gente, né, para a realidade que a gente está vivendo. Eu acho que vale a pena a gente aprender desse olhar crítico com o qual ela tem olhado essa realidade do período Trump, os efeitos que ficaram ali, e é uma leitura a qual eu tenho me dedicado, eu tenho aprendido muito com ela nos últimos tempos. No âmbito mais da fé, eu tenho praticado muito uma meditação de solidariedade, ainda que distante, né, com todas as pessoas no mundo, nos continentes todos, né, que estão sobrevivendo a essa pandemia e buscando laços de solidariedade nos mais diferentes espaços. E aí é que nasce, que renova a esperança da gente, né? Então, eu convido todo mundo a se unir nessa grande rede, né, humana de solidariedade. E é uma rede profética, né, para a gente anunciar para esse mundo, e ele precisa ouvir, que ele tem jeito. Esse mundo tem jeito, esse mundo é bom, né? Deus ama o mundo, esse mundo é bom, e a gente não tem que desistir dele nunca. E há muita gente boa. Eu estou falando com 3 aqui, gente boa, né? E estou falando também com quem está me ouvindo, que eu aposto que tem muita gente boa que vai ouvir essa nossa conversa aqui. E é dessa gente boa, e a gente não está sozinho, né? Na América Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania, tem muita gente boa nesse mundo. Que a gente possa fazer um esforço de conexão, ainda que distante, com essa grande rede, porque esses laços são muito importantes para a gente se manter firme e resistente. Amém. Amém, querida. Muitíssimo obrigado. Que papo bom. Que maravilhoso a gente poder falar, né, sobre essa situação do nosso país, a gente entender um pouco mais sobre todo esse processo, sobre fake news. Quero te agradecer imensamente por ter reservado esse tempinho para bater esse papo conosco. Muitíssimo obrigado, a gente fica muito feliz de ter você aqui. E aí, só gratidão mesmo. E eu feliz de participar. Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Fiquei muito feliz de conversar. Nada, a honra foi toda nossa. Eu agradeço por cada minutinho que você dedicou aqui e por essa esperança que você colocou pra gente nesse final. E espero que o Coletivo Bereia cresça muito. Gente, entrem nas redes sociais deles, deem aquela moral, que com certeza isso tem muito para crescer ainda. Exatamente. E eu também queria convidar, além disso, eles têm agora também o Coletivo Bereia com a Frente de Evangélicos, o site do mentirasdoeden.com.br, que vale muito a pena a gente discutir sobre isso com o nosso campo evangélico, né? Para você que estava nos ouvindo até agora, aquele abraço, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, Febuba ou Felipe Bulbarelli.